Bom dia, queridos alunos. Eu sou a professora Danúbia. Hoje nós vamos corrigir a apostila do 4º ano do mês de fevereiro. Então, vamos começar. Então, a primeira atividade é a seguinte. Leia o poema O Pato para responder os itens abaixo. Então, vamos para a leitura. O Pato, Vinícius de Moraes. Lá vem o pato, pataqui, patacolá. Lá vem o pato para ver o que há. O pato pateta pintou o caneco, surrou a galinha, bateu no marreco, pulou do puleiro no pé do cavalo, levou um coice, criou um galo. Comeu um pedaço de genipapo, ficou engasgado, com dor no papo. Caiu no poço, quebrou a tigela, tantas fez o moço que foi para a panela. Então, vamos para a primeira atividade. Leia o poema O Pato para responder os itens abaixo. O Pato, Vinícius de Moraes. Lá vem o pato, pataqui, patacolá. Lá vem o pato para ver o que há. O pato pateta pintou o caneco, surrou a galinha, bateu no marreco, pulou do puleiro no pé do cavalo, levou um coice, criou um galo. Comeu um pedaço de genipapo, ficou engasgado, com dor no papo. Caiu no poço, quebrou a tigela, tantas fez o moço que foi para a panela. Então, após a leitura, vamos responder a primeira questão. O autor deste poema é: alternativa A, O Pato. Alternativa B, Elias José. Alternativa C, Vinícius de Moraes. Ou alternativa D, o moço. Então, olhando o texto, nós vemos aqui, embaixo do nome do poema, tem ali Vinícius de Moraes. Esse é o autor do poema. Vamos marcar um X no quadradinho que tem a letra C, Vinícius de Moraes. Segunda questão. Na segunda estrofe, a expressão pintou o caneco quer dizer que o pato fez muita arte, muita bagunça, o pato coloriu o caneco com tinta, ou C, o pato fez uma linda obra de arte, ou D, o pato fez um desenho no caneco. Então, pintar o caneco, e a gente, depois da leitura do Pato de Vinícius de Moraes, a gente sabe que pintar o caneco é fazer muita arte, muita bagunça. Acredito que vocês já pintaram um caneco por aí também. Próxima questão. Lendo este poema, concluímos que, letra A, o pato era muito feio. Letra B, o pato quebrou muitos pratos. Letra C, o pato era inquieto. Ou letra D, o pato era bonitinho. Então, a gente vai pensar um pouquinho. Vamos lá. O pato era muito feio? Não, acho que não é isso não. Ele é até fofinho aí na ilustração. O pato quebrou muitos pratos? Também não. O pato era inquieto? Tô achando que é essa. E vocês? Então, vamos marcar um X aí na letra C. Próximo. Observe as gravuras abaixo. Então, nós temos um gatinho, uma tomada, uma vaca e um dado. Vocês vão tentar adivinhar, pensar um pouquinho qual é a alternativa que todas as palavras estão escritas corretamente. Então, próxima questão. Observe as gravuras abaixo. Nós temos a bicicleta, galinha, vassoura e milho. Vamos também marcar um X na alternativa correta. Observe a placa ao lado para responder. Essa placa, acredito que vocês já tenham visto aí no shopping, nas lanchonetes. Observe a placa ao lado para responder. Ela tem a finalidade de, alternativa A, convencer. Alternativa B, avisar. Alternativa C, convidar. Ou alternativa D, organizar. Na placa está escrito, cuidado, piso molhado. Então, vamos para a próxima página. Leia com atenção a tirinha abaixo para responder. Por favor, conta só mais uma mentira. E aí o nariz do Pinóquio crescendo e o Cascão está querendo alguma coisa com isso e pediu para ele contar mais uma mentira. Então, vamos lá.
Por que o Cascão quer que o Pinóquio conte mais uma mentira? Alternativa A, porque ele gosta de ouvir mentiras. Alternativa B, porque Pinóquio não gosta de contar mentiras. Alternativa C, porque Cascão não quer se molhar na lagoa. Alternativa D, porque o nariz de Pinóquio pode quebrar. Então, vocês vão observar, vocês sabem que o Cascão não gosta de tomar banho, então por que será que ele quer que Pinóquio conte mais uma mentira? E vão marcar a alternativa correta. Leia o texto abaixo com atenção para responder os itens 8 e 9. A Ailuropoda melanoleuca, ou urso-panda. Então, a Ailuropoda melanoleuca é o nome científico do ursinho panda, que vocês conhecem, aquele preto e branco. A gestação dos ursos pandas acontece no período de 7 a 9 meses. Eles são preto e branco. Os filhotes, geralmente 2, nascem na época do inverno, diferentemente das outras espécies de ursos, que hibernam durante toda essa estação. Hibernar é dormir por um longo período. Um panda nasce com aproximadamente 2 quilos, sendo que um panda adulto pode pesar até 150 quilos e medir em média 1,5 metro de altura. Os pandas possuem mandíbulas muito fortes para poderem triturar os brotos de bambu. Vivem nas florestas das regiões montanhosas do sudeste da China, em cavernas e no oco de árvores. Apesar de serem carnívoros, alimentam-se principalmente de folhas e brotos de bambu. Comem também alguns insetos e ovos como fonte de proteínas. Os pandas têm um comportamento dócil, tranquilo e tímido. São raros os casos em que um urso panda atacou um ser humano. São também chamados de urso felino, urso de faixa e gato ursino. Esta espécie encontra-se em situação de extinção provocada principalmente pela baixa taxa de natalidade, caça indiscriminada no passado e pela destruição das florestas onde vivem. A reprodução em cativeiro ocorre em diversos zoológicos e centros de pesquisa animal espalhados pelo mundo. Então, aqui na próxima página vocês vão ter que responder. O assunto deste texto é: alternativa A, o nascimento do ursinho panda. Alternativa B, características dos ursos pandas. Alternativa C, a fuga dos ursos pandas. Ou alternativa D, a comida dos ursos pandas. Então, vocês vão ler o texto, qualquer coisa, voltem o vídeo, leiam novamente o texto e vão marcar a alternativa certa. Na 12ª linha do texto, a expressão sublinhada os pandas pode ser substituída por alternativa A, estes, alternativa B, aqueles, alternativa C, elas, ou alternativa D, eles. Então, vocês vão lá voltar aonde está em negrito lá no texto, escrito os pandas. Será que dá para a gente colocar aqui, substituir por qual palavra? Pela palavra estes, aqueles, elas ou eles. A próxima questão, escreva nos quadrinhos o nome das gravuras. Então, nós temos fada, telefone, panela e banana. Então, vocês vão colocar uma letra em cada quadradinho. Escreva o nome das gravuras apresentadas abaixo. Aqui a primeira gravura é o semáforo, tijolo, camisa e relógio. Então, vamos para a próxima. Vamos lá, o banho de Plutão. Cláudio adora molhar as plantas no jardim de sua casa, mas ele é muito distraído. Um dia, enquanto Cláudio sentiu o perfume de uma flor, não percebeu que seu cachorrinho, Plutão, havia chegado. Coitado de Plutão, Cláudio deu-lhe um belo banho de mangueira. O cãozinho saiu correndo, derrubou a placa do jardim e, aflito, foi parar perto de Dona Gláucia. Ela o enxugou e o embrulhou numa flanela até que ele ficasse quentinho. Cláudio precisa ser mais atencioso, você não acha? Então, vamos responder a pergunta 1 e 2 sobre esse texto, o banho de Plutão. Número 1. O que Cláudio gosta de fazer? Vocês vão ler o texto e achar a resposta. Número 2. Cláudio é um menino muito
vocês deverão marcar um X na alternativa certa. Teimoso, cuidadoso ou distraído? Agora vamos para o segundo texto. O susto. Oscar foi pescar. Jogou o anzol com a isca e puxou. Oscar levou um susto daqueles. Ele fisgou uma máscara de carnaval. A máscara estava toda suja e estragada. Oscar pôs a máscara num latão de lixo perto do poste e disse: Esta ninguém pesca mais. Circule no texto as palavras que tenham as sílabas as, es, is, os e us. Depois que circularem todas as palavras que tenham essas sílabas, vocês vão responder: Por que Oscar levou um grande susto? Leiam o texto e encontrem a resposta. Como a máscara estava? Número 4. Onde Oscar pôs a máscara que fisgou? Número 5. O que Oscar disse? Terminamos mais essa, agora vamos para a próxima. Então, o próximo texto é Aula de natação. João Pedro e seu irmão Simão estão na aula de natação. O clube que eles frequentam fica perto da casa deles, em frente à fábrica de botões. Salomão é o professor. Ele nada tão bem como um tubarão. Os meninos vestem seus calções e pulam na piscina. Salomão sempre elogia. Parabéns, crianças, continuem assim, que em breve serão campeões de natação. Os meninos olham para ele com entusiasmo e satisfação. Número 1. Qual é o título do texto? Número 2. Quais são os nomes das crianças do texto? E número 3. Qual é o nome do professor de natação? Então, se alguém ainda tem alguma dúvida, volta no texto, leiam novamente e respondam as questões. Próximo texto. Onde fica esse lugar? Fico sempre assentada, parada no jardim a pensar. Onde vão as fileiras de formigas? Onde ficam depois de tanto andar? Carregando folhinhas partidas, bichinhos mortos e frutas picadas. Andam sem parar. Onde guardam tantas coisas? Onde fica esse lugar? Então, depois da leitura, vocês vão marcar um X aí se a leitura de vocês foi ótima, boa, muito boa ou regular. Quero sinceridade, hein? Número 1. Marque as respostas corretas de acordo com o texto. Os insetos que aparecem no texto são... Aí aparecem 3 insetos, borboletas, formigas e lagartas. Vocês vão marcar as que aparecem no texto. Letra B. O que os insetos da história carregam? Vão olhar o texto e responder. Agora vamos para a próxima. Então, esse exercício, nós vamos separar as sílabas. A primeira palavra é cocada. Vocês deverão observar quantas vezes a boquinha de vocês abre e fecha para falar essa palavra, para pronunciar essa palavra. Então, vamos lá. Cocada. Nós abrimos e fechamos a boquinha 3 vezes, então ela tem 3 sílabas. Agora, vamos para a palavra passarela. A palavra passarela possui 2 S's, é um dígrafo. Como possui 2 S's, esses S's ficarão em sílabas diferentes. Então, vamos lá ver como é que vai ficar? Paz, depois sa, re, lá. E na palavra que apresenta 2 R's, a mesma coisa. Vamos deixar um R em cada sílaba. Entenderam? Boa atividade. Agora vamos para a segunda página, completando com as consoantes. Então, nós temos as consoantes que estão em destaque. CL, GL, PL, BL, TL e FL. A primeira palavra, nós temos ali o espaço e a palavra aca. Será que vai ser claca, glaca ou placa? Achei melhor como placa, então a palavra correta é placa. Vocês vão colocar a letra P e L na frente, nesse espacinho aí, PL, para formar a palavra placa, e depois vão reescrever. Nesse espaço do lado, vocês vão escrever a palavra completa, placa, e continuem o exercício desse mesmo jeitinho. Junte as sílabas e forme as palavras. Então, nós temos 2 sílabas aqui no número 2, né? Na primeira atividade. Flecha.
Então, nós vamos pegar a palavra flé, juntar com a palavra chá e a sílaba flé, juntar com a sílaba chá e formar a palavra flecha. Então, vamos escrever a palavra completa aqui do lado e continuem desse jeito. Observe as ilustrações e crie frases interrogativas. Frases interrogativas são perguntas. Então, vamos lá. Nós temos o primeiro desenho é de uma placa. Né? Tá escrito uma placa do estado de São Paulo. Então, vocês vão inventar, vão criar uma frase interrogativa com a palavra placa. E depois uma frase interrogativa, vamos fazer uma pergunta com a palavra bicicleta. Boa sorte! Então, vamos lá. O Cascão e a Magali estão brincando na gangorra. Isso está acontecendo em que número? Então, número 6, Cascão e Magali brincando na gangorra. Então, nós vamos colocar aqui no primeiro, entre parênteses, o número 6. A Mônica e o Cebolinha plantaram uma árvore. Vocês vão observar em qual número isso aqui está acontecendo e vão colocar o número correspondente aqui. Então, agora vamos para a próxima atividade, próxima página. Observe as cenas e escreva uma frase para cada uma. Então, cena 1. O que está acontecendo na cena 1? Vamos lá. Magali, né, está passeando com o seu gatinho de bicicleta. Vão observar cada cena e escrever uma frase para cada cena. Nessa atividade, nós vamos organizar a lista de compras, mas só que deverá ser em ordem alfabética. Então, vocês vão ler toda a lista e procurar. Por exemplo, vamos começar por qual palavra? Tem que ser uma palavra que comece com a letra A. Nós temos? Sim, temos a palavra açúcar. Então, ela deverá ser a primeira da lista. Depois, continuar a nossa pesquisa. Letra B, C, ou se tem mais alguma com a letra A, tá? Até completar. E a próxima atividade é pintar, no caça-palavra, o nome de 20 pessoas. E depois que você encontrar o nome dessas 20 pessoas que você pintou no caça-palavras, vocês vão escrever em ordem alfabética. Então, uma boa atividade aí, hein? Façam com atenção. Então, nesse exercício, nós teremos que criar um código secreto. Então, vocês vão escolher um símbolo para cada letra do alfabeto. Por exemplo, a letra A pode ser um círculo, a letra B um triângulo, e por aí vai, um coração, qualquer símbolo que vocês desejarem, tá? E depois escrever uma mensagem secreta utilizando esses símbolos, ok? E o próximo exercício é Eu Sou Assim. Então, eu me chamo. Vocês vão colocar o nome de vocês, meu apelido, a idade, aonde nasceram, que dia, mês, ano, colocar a cor dos olhos, dos cabelos, o nome da escola, o que vocês mais gostam, o que vocês menos gostam, escrever eu sou assim e completar essa frase aí. Boa sorte, boa atividade. Agora nós vamos para matemática. Então, adição. Adição é somar, juntar. Nós temos aí o exemplo do lado do Cebolinha. Número 232 mais 13. Então, vocês vão... a continha já está armada, então tá bem fácil de fazer. 2 mais 3. Então, é importante sempre colocar um número corretamente um embaixo do outro, armando a continha de trás para frente. Mas nós não temos que nos preocupar com isso agora, porque a conta já está armada. Então, vamos lá. 2 mais 3 igual a 5. 3 mais 1 igual a 4. E embaixo do número 2 não tem nada, então nós só vamos repetir o número 2, entenderam? Então, vamos para o próximo, que também continua com as continhas de adição. É só fazer isso, tá bem simples. Aqui embaixo, na do Cebolinha, onde tem vírgula, é só repetir a vírgula sem problema, que não vai interferir em nada no resultado, tá bom? Boa sorte! Nessa atividade,
nós vamos completar a sequência numérica. Aí está dizendo que é uma atividade do terceiro ano, mas essa atividade é para as professoras conseguirem saber o que vocês já sabem, como foi o aprendizado de vocês no terceiro ano. Sabemos que foi difícil por conta da pandemia. Então, vamos lá. Complete a sequência numérica. Começamos essa sequência com o número 100. Quem vem depois do número 100? Então, vamos lá completar a primeira linha. 101, depois 102, 103, 104, 105. O número 106 já está aí na tabela. Aí, continuamos com 107, 108 e 109. O exercício número 2 é complete com os vizinhos. Nós temos aí o número 123. Quem vem antes do número 123? É o número 122. Quem vem depois do número 123? É o número 124. Então, façam esse aí também com calma, que dá para todo mundo acertar. Resolva as operações. Então, nós temos adição e subtração. Adição é só somar o número 2 mais 3, colocar o resultado bem embaixo, um número bem embaixo do outro. 7 mais 2, colocar o resultado. Então, na subtração, esse tracinho aí é a continha de tirar. 5 tira 5. Então, se você tem 5 balas e chupa as 5 balas, ou então dá para um colega, com quantas balas você vai ficar? 0. Então, coloca o número 0 embaixo do 5. Você tem 8 balas. Dá 4 para o colega. Quantas vai sobrar para você? Muito bem, 4. Então, como resultado, nós encontramos o número 40. A próxima continha vocês podem fazer sozinhos. Então, aqui, na próxima atividade, observe o calendário e pinte o dia de hoje de azul e responda. Eu sei que nós teremos várias respostas, porque os dias que vocês vão fazer essa atividade serão dias diferentes. Então, vamos lá. Hoje é dia 17 de fevereiro. Então, eu viria aqui no dia 17 de fevereiro, pintaria de azul. Quantos sábados tem esse mês? Vou vir aqui, a semana começa com domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Pronto, cheguei no sábado, que é o último dia da semana. E vou contar quantos sábados nós teremos esse mês. Qual é o último dia do mês? Vou olhar o calendário e vou encontrar o último dia e colocar a resposta nesse espaço. Que dia da semana será o dia 12? Então, vou no calendário, vou olhar o dia 12 e vou descobrir qual é o dia da semana que corresponde ao dia 12. Próxima atividade, situações problema. Seu Carlos faz pipas para vender. Ele fez 52 pipas amarelas e 35 vermelhas. Quantas pipas seu Carlos fez no total? Então, se ele fez 52 pipas amarelas e 35 vermelhas, então vai ser uma continha de adição. Eu vou somar 52 mais 35 para descobrir quantas pipas ele fez e vou colocar a resposta aqui dentro. Vou armar a continha nesse espaço maior e colocar o número aqui nesse espacinho que tem o tracinho. Seu Carlos fez de pipas. E a letra B é no mesmo esquema, o mesmo jeito que eu expliquei na letra A. Boa sorte! Quem não gosta de um bom desafio, hein? Gil foi visitar a avó, que mora longe, e saiu de casa com R$8 no bolso. Na ida, ele pagou a passagem do ônibus, que custa R$2. Quem dera, hein, se a nossa passagem custasse só R$2. Tomando o ônibus e paga a passagem. Gil agora tem... Bom, então vamos lá. Ele tinha R$8. Entrou no ônibus, deu R$2. Agora sobrou quanto? Vamos colocar a resposta aí nesse espacinho. Ao chegar no prédio onde mora a avó, Gil tomou o elevador, que quebrou no 5º andar. Mas a avó dele mora no 8º. Ele terá de subir... Quantos andares Gil terá que subir de escada para ver sua avó? Então, vamos lá. Ele chegou até o 5º andar de elevador e terá que subir mais para chegar no 8º. Coloquem a resposta aí.
Valeu a pena, porque Dona Clara esperava o neto com 5 brigadeirões. Que delícia, que ele adora. E Gil comeu os brigadeirões e bebeu 2 copos de suco. A bandeja ficou limpa. Ele comeu. Bom, se a bandeja ficou limpa, já sabemos quantos ele comeu. Como sobrou a metade da garrafa de suco, você acha que ela deveria ser de 1 ou de 2 litros? Bom, essa daí vocês vão precisar da ajuda da mamãe, hein? Tem uma garrafa de 1 litro em casa? Imagina, quando a gente compra um refrigerante de 2 litros, será que só com 2 copinhos ela já chega na metade? Então vamos pensar. Depois de conversar e ver que a avó estava bem, o menino a abraçou e a beijou e voltou para casa. Ao chegar, deu troco para sua mãe, R$ 4. Por quê? Então a gente tem que lembrar que Gil tinha R$ 8, pegou um ônibus para ir para a casa da avó. Depois ele voltou. Será que ele voltou andando? Será que ele voltou de ônibus? Não, ele voltou de ônibus. Então, sobrou R$ 4. Vocês vão ter que explicar aí o motivo. E aqui tem algumas continhas bem simples de adição para vocês resolverem. Próxima atividade, resolva as multiplicações. Aqui nós vamos usar nosso conhecimento da tabuada de 2. 18 vezes 2. Então, vamos lá. 2 vezes 8. Na tabuada de 2, 2 vezes 8 é 16. Vamos colocar o número 6 aqui, embaixo do 8, do 2. Nós vamos colocar o número 6. Vai subir o número 1 para cima do número 1. E vamos fazer 2 vezes 1, 2 com mais 1 que subiu, 3. Então, a resposta vai ser 36. E vamos continuar fazendo desse mesmo jeitinho. Então, agora, nossa última atividade, nós vamos falar sobre sistema monetário. E a nossa moeda aqui no Brasil é o real. O ursinho custou R$ 12. Mas quem comprou ele pagou com uma nota de 20. Qual vai ser o troco? Vamos colocar a resposta aí embaixo. Então, nós vamos fazer a mesma atividade com o dado, com o peão, com o dominó, boneca, peteca, boliche e bola, tá? Sempre colocando troco, não esqueçam. A próxima atividade é sequência numérica. Complete as sequências. Então, na letra A, nós temos o número 32. E depois tem assim, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. O que nós devemos fazer? Quanto dá 32 mais 2? 34. Agora é 34 mais 2. É sempre o resultado mais 2. Na letra B, vai ser o resultado mais 3. Na letra C, o resultado mais 4. Na letra D, o resultado mais 5. Agora, número 2. Escreva o ano escolar que você está cursando. Bom, vocês são alunos do 4º ano. A idade que vocês têm atualmente, vai colocar a idade nesse espaço. O número de alunos da sua sala. Eu já coloquei aí a folhinha da sala de aula, da turma, né? Da chamada da turma. Então, é só vocês darem uma olhada. O ano em que você nasceu. Isso é uma resposta pessoal, cada um. A maioria nasceu no mesmo ano, né? Porque vocês estão no 4º ano. A maioria dos alunos tem entre 9 e 10 anos, mas alguns são um pouquinho mais novos, outros são um pouquinho mais velhos. Então, boa sorte!